isto. Mais uma vez, bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. O Presidente da Conferência de Imprensa visa fazer a apresentação da prestação de contas do município da Praia da Vitória relativamente ao ano 2010, que já foi alvo de aprovação em sede de reunião de Câmara e será submetida à Assembleia Municipal de sexta-feira, 29 de abril. A primeira vertente da prestação de contas é a análise orçamental. O orçamento corrente, ou orçamento de funcionamento, registrou uma taxa de execução de 85,52%, correspondendo a 6.636.000 euros. O orçamento de capital, ou seja, o orçamento de investimento, registrou uma taxa de execução de 69,61%, correspondendo a 17.300.000 euros. A taxa de execução orçamental foi de 73,4%, correspondendo a um montante de 23.948.000 euros. Portanto, em boa verdade, só como nota prévia, aquilo que se entende, ao contrário do que é feito ao nível das empresas, a execução orçamental no âmbito do POCAL e das autarquias corresponde às faturas pagas, não corresponde à obra física, mas corresponde àquilo que foi efetivamente pago. Portanto, neste sentido, o que se retira daqui é que do investimento e da atividade de funcionamento da Câmara, 73,4% do orçamentado foi pago no ano 2010. A estrutura da receita do município da Praia da Vitória, a nível de receitas correntes, 6.700.000 euros, receitas de capital, 16.800.000 e outras receitas, cerca de 647.000 euros, o que totaliza 24.200.000 euros. Temos que relevar, em relação ao ano 2010, o facto de a Câmara ter alienado ativos não estratégicos no valor de cerca de 3 milhões de euros e o facto de, no ano 2010, o município não ter recorrido a empréstimos bancários de médio e longo prazo. A estrutura da despesa, portanto, ao nível de custos com pessoal, foram 3.600.000 euros, portanto, um acréscimo de 4,4% em relação a 2009, e isso resultou fundamentalmente de a Câmara da Praia ter aplicado a opção gestionária, que permitiu, no fundo, estabelecer algumas promoções e reenquadramentos nos termos da lei, e ao nível da aquisição de bens e serviços, ou seja, a despesa de funcionamento efetiva, teve uma redução de 17,6%, portanto, atingindo um valor de 1.552.000. Este elemento é bastante relevante, tendo em conta que em 2010, portanto, como é de conhecimento público, começaram a haver impactos dos PECs sobre as transferências do Orçamento de Estado para as autarquias. Portanto, e não há dúvida nenhuma que um desempenho a este nível de uma redução da despesa de funcionamento de 17,6% é claramente notório do esforço que foi feito, não só pelo Executivo, mas por todos os funcionários da autarquia, no sentido de atacar-se a despesa supérflua, por forma a fazer face à redução da receita. As transferências correntes, portanto, tiveram um acréscimo de 2,6% em relação a 2009, portanto, o que significa que os apoios da Câmara, quer ao nível da cooperativa, quer ao nível de todo o associativismo do Conselho, tiveram inclusivamente um aumento no ano de 2010 em relação a 2009. O investimento global, que é a segunda vertente, falando agora meramente em termos de investimento, ascendeu a 19.900.000, portanto cerca de 20 milhões de euros, e 72% do investimento realizado foi pago, totalizando 14 milhões, cerca de 14 milhões e meio. As obras com maior volume de pagamentos no ano foram as seguintes: vias municipais, 3 milhões de euros, onde se inclui aqui também as obras das enxurradas, portanto, que em termos de eixos, inserem-se nas vias municipais. A Marginal e o Paul, houve um abate de 2.300.000 euros na dívida transitada. Ao nível das escolas, em particular a das Fontinhas e ainda a última parte, a última tranche da Fonte Bastardo, 3.280.000, a estrada 25 de Abril, 800.000 e da requalificação do centro urbano, 630.000. Em relação à dívida e ao endividamento, os empréstimos de médio e longo prazo, a 31 de dezembro de 2010, totalizavam 9.771.000 euros, ou seja, apenas mais 840.000 euros do que o montante registrado em 2006, que era de 8.931.000 euros. As dívidas de curto prazo baixaram 6 milhões de euros em relação a igual período do ano anterior,
totalizando a 31 de dezembro 6 milhões e meio. Estes factos resultam do elevado índice de investimento financiado pela Proconvergência, fenómeno que implica na fase de execução situações temporárias de desequilíbrio financeiro conjuntural, tal como registado há um ano atrás. Portanto, desta forma fica claramente demonstrado que naquele, no fundo, debate que acabou por ser um pouco mediatizado entre a versão do PSD e a versão da Câmara em relação a esta matéria, que nós é que tínhamos razão, porque efetivamente quando se executa ao nível que a Câmara da Praia tem executado os fundos comunitários, há períodos transitórios de dívida que é meramente transitória, ou seja, só existe como dívida até à altura de sermos ressarcidos dos valores comunitários. Portanto, e aqui ficou a prova que não havia outras condições para a Câmara abater 6 milhões de euros no prazo de um ano, se não fosse por essa dívida. Ao nível da análise económico-financeira, o património municipal cresceu 37% nos últimos 4 anos, portanto, totalizando a 31 de 12 de 2010 mais de 80 milhões de euros. Portanto, não esquecendo que em 2006 o património da Câmara era de 58 milhões de euros. O resultado líquido do exercício foi positivo de 1.421.000 euros, mas o que interessa efetivamente na análise das contas municipais são os meios libertos líquidos, ou seja, o cash flow. O chamado cash flow é o que resulta da atividade entre aquilo que a Câmara pagou e aquilo que a Câmara recebeu. E neste caso concreto, o resultado, o cash flow do ano 2010 foi positivo no valor de 4.473.000 euros. Ao nível das empresas municipais, a Praia em Movimento apresentou um cash flow positivo de 67.000 euros e um resultado líquido de 727 euros. A Praia Ambiente apresentou um cash flow positivo de 270.000 euros e um resultado líquido de 5.356 euros. Portanto, conclui-se que ambas as empresas cumpriram as regras do equilíbrio financeiro nos termos da Lei das Finanças Locais. Como conclusões, o município da Praia da Vitória efetuou pagamentos no montante de cerca de 24 milhões de euros, representando uma execução orçamental de 73,4%. A execução física foi de 100%. Foram alienados ativos não estratégicos no valor de 3 milhões de euros para abater passivos e não houve recurso a empréstimos bancários. A despesa de funcionamento reduziu 17,6%, com enfoque direto na aquisição de bens e serviços. Em 2010, o passivo de curto prazo baixou 6 milhões de euros, o que veio a comprovar a tese deste Executivo sobre o significado real do desequilíbrio financeiro conjuntural que resulta do excelente desempenho na execução de investimentos cofinanciados por fundos comunitários. O município possui capacidade de endividamento, quer de curto, quer de médio e longo prazo. O património municipal aumentou cerca de 40% no período 2006-2010, totalizando mais de 80 milhões de euros a 31 de 12 de 2010. As duas empresas municipais apresentam resultados e cash flows positivos, cumprindo com distinção as regras do equilíbrio financeiro definidas na Lei das Finanças Locais. Em termos consolidados, ou seja, Câmara mais empresas municipais, o resultado líquido foi de 1.427.000 euros e o cash flow, ou seja, os meios libertos da atividade, quer da Câmara, quer das empresas, foi no valor de 4.811.000 euros. O património municipal global, portanto, totalizando quer a Câmara, quer as empresas, é neste momento de mais de 100 milhões de euros, tendo sido financiado em apenas com 21% com capitais alheios, ou seja, com empréstimos bancários. Ou seja, tivemos a capacidade de 79% do nosso património ter sido conseguido sem qualquer endividamento municipal.